O último debate entre os candidatos à presidência da República é marcado por troca de acusações, guerra de direito de resposta e discussões sobre temas como pandemia e corrupção. O encontro foi promovido ontem pela TV Globo e reuniu Lula do PT, Jair Bolsonaro do PL, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil, Felipe Dávila do Novo e Padre Kelmon do PTB. Logo no primeiro bloco, mesmo no confronto com outros candidatos, Lula e Jair Bolsonaro se atacaram. Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era realmente uma cleptocracia, ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. Ou seja, nós não podemos continuar num país da roubalheira. E aí houve uma sequência de direitos de resposta. Vamos a essa sequência. Primeiro foi Lula. Num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo, ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina, o que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Bom, depois Jair Bolsonaro. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina. Propina teve. O senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. E mais direito de resposta, Lula de novo. É uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos, para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. Os candidatos da chamada terceira via, mesmo centrando ataques em Lula e Bolsonaro, mantiveram entre si, entre eles, um tom ameno. Mas foi o padre Kelmon que protagonizou os momentos de maior tensão. Ao questionar Lula sobre corrupção, nem deixou o petista concluir o raciocínio. Eu vou votar sem presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio? De igreja? E você enganou os padres. É feio rir. Não, porque é a reação que a gente teve ontem. Todo mundo teve essa reação. Eu vou voltar a ser prefeito. Não vai, não. Vai não. Gente da sua lá, da sua. Da sua. Não, também, da igreja. Nossa. Meu Deus do céu. Parecia escolinha mesmo. Os microfones foram desligados, né? Alguém pode estar perguntando, por que não foram desligados? Eles estavam. Só que a voz do candidato padre estava vazando no microfone do Lula. Mesmo com os microfones desligados, os embates seguiam e o ex-presidente questionou o comportamento do candidato do PTB. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Tipo, ele não parava, né? E ele não parava. O Bonner parou, deu um pito no negócio ali dos dois. Falou, olha, gente,
Agora, eu acho que não existia algum tipo de punição, né, nas regras do debate ali. Porque acho que ninguém nunca deu uma dessa, né? Claro! Se desrespeitar as regras que você mesmo, com as quais você mesmo concordou e assinou antes. Afe Maria. Bom, Soraya Tronic protagonizou um outro debate envolvendo o candidato padre, o Padre Kelmon. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina. Esse é capítulo final, o final de capítulo da Avenida Brasil, né? Vocês viram os memes? Minha nossa. Não, o que não falta hoje é meme, que né? Faltou foi meme. Mas é triste, né, que a gente esteja falando muito mais sobre a lacração da Soraya, e a lacração aqui não no mau sentido, tá? Ela foi bem na fala dela. Desde o começo, lá do candidato padre até o padre de festa junina. Mas não era pra ser isso o destaque do debate, né? Não, de jeito nenhum. E não foi culpa do Bonner, da organização, pelo contrário, o William Bonner foi muito bem. É isso, você coloca um sujeito que não deveria estar lá. Palhaço de rodeio no meio de um debate presidencial, é isso que vai acontecer. É isso. Aliás, coloque aí mais essa na conta da nossa lei eleitoral, sim, mas de Roberto Jefferson. Porque foi o Bob Jeff que colocou lá esse sujeito para cumprir a função que ele faria, se pudesse, se não tivesse candidatura impugnada. Tá muito interessado na democracia, né? E a gente tava falando, sempre você vai olhar a agenda, nunca tem agenda nenhuma do candidato, né? Mas tá usando todo o dinheiro do fundo. E aí, fundo eleitoral. Bom, teve um outro momento que Jair Bolsonaro questionou Simone Tebet sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que era do PT em 2002. Depois, a senadora criticou a pergunta. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Por que não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto? E vamos tratar do Brasil. Vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome que Vossa Excelência, como presidente da República, diz que não tem. Bom, o questionamento deu a Lula mais um direito de resposta, né? Porque, como disse a candidata, a pergunta não foi direcionada a ele. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. E a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado, decidiram que é um crime comum e eu fui procurar o Fernando Henrique Cardoso para colocar a Polícia Federal. Você vem culpar o Lula da morte do Celso Daniel? Bem, na abertura do debate, Ciro Gomes escolheu Lula para falar sobre desigualdade social. Ex-ministro do governo petista, ele questionou a política adotada pelo ex-presidente. Participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso, e a mais grave ainda as contradições morais. Mas, de novo, o senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final, são números oficiais. O senhor concentrou na mão, o PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos, impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular, 6 milhões de empresas estão no Serasa, e arrebentou o crédito das famílias. Quando acabou o período do PT, 63 milhões e 400 mil famílias estavam humilhadas no SPC e no Serasa. A grande questão é ficar falseando um período do tempo
e não prestar contas gerou a tragédia do Bolsonaro. Porque se fosse verdade essa montanha de coisas boas, por que o Bolsonaro, essa tragédia que aconteceu com o Brasil, foi eleito depois do PT? Quando perguntado por Jair Bolsonaro sobre as relações com o Congresso, o candidato do Novo, Felipe Dávila, criticou o chamado toma lá da cá e citou o orçamento secreto. No seu governo também nós tivemos o orçamento secreto, que o senhor vetou no começo, mas depois aprovou. E o orçamento secreto virou essa moeda, infelizmente, de troca. E a segunda coisa que também me entristece, porque nunca acho bom falar essas coisas, é a questão dos aliados. Quando se começa a fazer uma base aliada com ex-mensaleiros, fica difícil governar. Eu sei a dificuldade de governar, eu compreendo, mas não pode ceder 1 milímetro. E aí eu gostaria de dar um exemplo do nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais. Governou o tempo inteiro sem fazer um único acordo, governo limpo, impoluto, e conseguiu fazer andar o Estado. Atraiu 280 bilhões de reais de investimento, saneou as contas do Estado sem fazer nenhuma concessão, infelizmente, a essa ala podre. Quando o tema segurança pública foi sorteado, Soraya Tronic perguntou a Jair Bolsonaro se ele respeitaria o resultado das eleições. O atual presidente não respondeu diretamente e lembrou que a candidata do União Brasil o apoiou em 2018. Gostaria de saber do senhor o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Bem, não é esse o tema. Segurança pública. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. E mais ainda, a senhora fez campanha, eu tenho vários vídeos, em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros, sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim, sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. Bolsonaro também deu a lacrada dele, né? E, aliás, tudo isso é verdade. A Soraya, de fato, era uma apoiadora apaixonada do então candidato Jair Bolsonaro. Antes do debate, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa da disputa ao Palácio do Planalto. Nela, Lula aparece com 48% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro no primeiro turno. Os dois oscilaram um pontinho para cima. Na semana passada, o petista tinha 47% e o presidente 33%. Então a diferença se manteve. Ciro Gomes variou de 7% para 6% e Simone Tebet se manteve com 5%. Soraya Tronic tem 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 3% e 2% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, excluindo os brancos e os nulos, Lula atinge 50%. Na margem de erro, fica entre 48% e 52%, não sendo possível apontar uma vitória no primeiro turno. Jair Bolsonaro alcança 36%. Ciro Gomes tem 6% e Simone Tebet tem 5%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 39%. Ainda segundo o Datafolha, os índices de rejeição se mantiveram os mesmos da semana passada. Na pesquisa de ontem, 52% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro. Lula, por sua vez, é rejeitado por 39% dos entrevistados. Ciro Gomes aparece na sequência com 24% de rejeição. Datafolha ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 332 municípios brasileiros. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa registrada no TSE com o número BR 09479/2022. Em frente, Alexandre de Moraes pede esclarecimentos ao PL sobre o relatório que, mesmo sem nenhuma prova, questiona o sistema eleitoral. Leandro Aslan.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de 48 horas para o Partido Liberal enviar as notas fiscais do contrato com o Instituto que elaborou o documento que aponta supostas falhas no sistema eleitoral brasileiro. Moraes afirmou que as informações do documento do PL são falsas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário. Moraes cobrou a apuração da responsabilidade criminal dos idealizadores do documento, apontado como auditoria do Partido Liberal, que alegou falhas relacionadas à governança e gestão de segurança e de tecnologia da informação do sistema do tribunal. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esse relatório custou R$225 mil ao PL. Quer dizer, não ao PL, custou R$225 mil que saíram do dinheiro do pagador de impostos. É fundo partidário. Esse dinheiro foi pago ao Instituto Voto Legal. Mas ainda não se sabe se o valor veio de doações ou recursos públicos, mas veio do fundo partidário. Né? Quem é que doa dinheiro ao PL para custear relatório a respeito de confiabilidade das urnas eletrônicas? Aliás, Valdemar Costa Neto, que não assinou o documento, parece querer tirar esse bicho do colo dele, né? Uhum. Porque o PL não tem... O Valdemar é um cara pragmático, acima de tudo. Ele não tem nenhum interesse em questionar o resultado das eleições, até porque mesmo que perca a presidência, o partido dele vai fazer uma grande bancada na Câmara dos Deputados, provavelmente será a sigla com maior representatividade, seguida pelo PT. O Orengo falava disso ontem já pra gente, né? É muito dinheiro de fundo partidário, é muito poder político, é muito poder de barganha. E o Valdemar Costa Neto, como a gente sabe muito bem usar esse poder, né? Ele tem os instrumentos e os contatos para ser bastante sutil. Não é à toa que a assinatura dele não estava naquele papel. Agora, a teoria do domínio do fato. Era um documento com o carimbo do PL e o presidente do PL é Valdemar Costa Neto. Regra de 3, ele é o principal responsável pela divulgação daquele troço. Bom, ontem observadores internacionais chegaram ao Brasil para acompanhar de perto o processo de votação. Até domingo, os representantes de organizações de países como Portugal, Rússia, França e Espanha vão participar de palestras sobre aspectos das eleições. Ontem, durante evento com convidados estrangeiros em Brasília, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, voltou a reafirmar a transparência de todo o processo. Somos uma das 4 maiores democracias do mundo, porém a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também saiu em defesa da Justiça Eleitoral. Em tempos turbulentos como os atuais, mais do que nunca se há de proclamar a irrestrita confiança que devotamos à Justiça Eleitoral quanto à integridade das eleições e à legitimidade dos resultados eleitorais. Vamos agora para as disputas estaduais, começando pelo Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro lidera a corrida ao governo. Os indicativos aqui pelas pesquisas e pela pesquisa Datafolha de Cláudio Castro se reelegendo, né, Gabriela Morgado? O atual chefe do governo do Rio, Cláudio Castro, do PL, permanece com vantagem de 10 pontos percentuais para Marcelo Freixo, do PSB, nas intenções de voto para governador. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada ontem, Castro conta com 36% e o deputado federal, 26%. Em relação aos votos válidos, Castro aparece com vantagem de 13 pontos percentuais. Em um segundo turno entre os dois candidatos, o atual governador teria 46% e o deputado 38%, os mesmos percentuais da pesquisa anterior. Em Minas Gerais, Romeu Zema segue à frente. Bruna Vale. O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, tem 50% das intenções de voto contra 30% de Alexandre Calil, do PSD. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada ontem. O levantamento mostra que o candidato à reeleição e o ex-prefeito de Belo Horizonte oscilaram 2% para cima em relação à pesquisa anterior. Carlos Viana, do PL, aparece na sequência com 4%. Mais detalhes da pesquisa na programação da Band News Minas. Em São Paulo, Fernando Haddad do PT aparece à frente com 41% dos votos válidos, excluindo os brancos e nulos.
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 31% e Rodrigo Garcia, do PSDB, 22%. Os demais candidatos não atingiram 1%. O Datafolha fez duas simulações de segundo turno, né? Fernando Haddad venceria Tarcísio de Freitas por 48-40 e bateria Rodrigo Garcia por 45-40. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Todos os detalhes do levantamento você acompanha aqui ao longo da nossa programação Conversei local. ontem com uma pessoa que trabalha no comitê do Fernando Haddad, que me disse que no momento em que esses números foram divulgados, as pessoas literalmente pulavam, gritavam e cantavam de alegria. Porque tudo que Haddad não quer, aliás, nem Tarcísio, é enfrentar Rodrigo Garcia no segundo turno, porque os dois entendem que o Tucano seria um adversário mais difícil de ser batido. Haddad quer Tarcísio e Tarcísio quer Haddad. Não à toa, no último debate, os dois meio que fizeram uma dobradinha ali para atacar o atual governador. O TSE proíbe o transporte de armas e munições pelos chamados CACs entre amanhã e segunda-feira. Fala, Márcio Rocha. Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, os chamados CACs, estão proibidos de fazer o transporte de armas e munições durante todo o período das eleições de outubro. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi unânime e determina que a proibição começa na véspera do pleito eleitoral, continua durante todo o dia das eleições e só termina nas 24 horas seguintes do encerramento da votação. Dessa maneira, fica proibido o transporte de armas e munições em todo o território nacional, sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de arma, em caso de descumprimento. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, defendeu que o porte de armas não se justifica no período eleitoral. Principalmente pela grande aglomeração de pessoas, não se justifica essa verdadeira licença geral para que as pessoas possam transportar armas de grosso calibre. E não se esqueça, domingo agora, dia de eleição, programação especial da Band News FM desde o comecinho da manhã, desde as primeiras horas, você vai acompanhar por aqui o voto dos eleitores, voto dos candidatos, tudo o que você precisa saber para votar e, é claro, o resultado das urnas. A partir das 5 horas da tarde estaremos por aqui. Luiz Megali, Carla Bigato e eu vamos acompanhar todos os detalhes da apuração, nossa equipe de repórteres, de âncoras espalhados por todo o país e analistas no nosso estúdio. Tem Dora Kramer com a gente, Eduardo Oineg, Mônica Bergamo, Fernando Schiller e outros convidados especiais. E aí, logo depois, às 9 horas da noite, tem o É da Coisa especial com Reinaldo Azevedo. Então, desde o comecinho, é dia inteiro de programação especial sobre eleição. Então, ao longo de todo o dia, fique ligado com a programação nacional da Band News FM e também com os espaços dedicados à programação local para que você tenha os detalhes também da corrida no seu estado. Algumas infos importantes aqui. A eleição será unificada, né, como a gente já falou. Ela começa às 8 da manhã, horário de Brasília, e termina às 5 da tarde, horário de Brasília. Então, quem está no Acre, por exemplo, tem que votar até às 3 da tarde. Horário local. Quem está no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem que votar até às 4 da tarde. Leve em conta o fuso da sua região. 2. A expectativa do TSE é de uma apuração muito rápida, hein? Antes das 8 horas da noite, é provável que já saibamos todos os resultados nos estados, o resultado da eleição presidencial, os eleitos para as assembleias legislativas e para a Câmara dos Deputados, além do Senado. Isso antes das 8, hein? Ou seja, quando o Tio Rei entrar no ar aqui às 9 horas da noite, é possível que toda a eleição já esteja consolidada. Seria muito bom, né? Quanto mais rápida a apuração, melhor. E 3, neste ano, pela segunda vez consecutiva, não teremos boca de urna, né? O IPEC diz que não fará a pesquisa, é uma pesquisa muito cara, né? Custa algumas centenas de milhares de reais, porque e a duração dela é muito curta. Em questão de 1 hora, nem isso, meia hora, os números da apuração já são muito mais importantes por estarem muito mais avançados do que a boca de urna. Então, às 5 da tarde não haverá divulgação de boca de urna, mas já haverá divulgação dos números numa velocidade estonteante. Então, às 5 da tarde você tem que estar conosco. Tá? Coloca aí no seu relógio. Posso só complementar em relação aos horários? Claro. Contemplando aqui a nossa audiência no Amazonas, porque 11 municípios do Amazonas vão ter o seguinte horário de funcionamento nas urnas, das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Você mencionou o Acre, né? Só para não deixar de falar dos municípios aqui do Amazonas. E não é o Amazonas inteiro, né? Então são 11 municípios em que isso acontece. Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, Guajará, enfim, na nossa programação em Manaus a gente detalha. Os outros 51 municípios do Amazonas, aí vão ter esse funcionamento das 7 da manhã até as 4 da tarde, isso também no horário local. Mato Grosso do Sul,
Rondônia e Roraima nesse mesmo horário também, 7 da manhã até as 4 horas da tarde. E Fernando de Noronha, Pernambuco, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, isso no horário local. Então abre e fecha uma hora depois em relação ao horário de Brasília. Bom, a gente está falando bastante sobre a nossa presença aqui amanhã, porque é o nosso horário, a gente tem que vender o nosso peixe, obviamente, né? Mas todas as redações de todas as cidades da Band News FM vão estar com a equipe reforçada, vai estar todo mundo trabalhando, todo mundo da nossa equipe vai trabalhar no domingo de eleição. Então, além dessas informações importantes de apuração, de análise e tudo mais, você vai ter aqui na Band News FM prestação de serviço, vai saber como é que está o trânsito na sua cidade, o que é que tem de alteração com relação à circulação dos carros, o que está aberto, o que está fechado, né? Situação de momento, previsão do tempo específica para cada região do país. Então você não perde nada estando aqui na Band News FM, porque todas as redações vão trabalhar e vão trabalhar muito. E eu tava pensando aqui, cara, amanhã vai ser um dia de descanso pra gente, aquela coisa. Porque hoje, né, tô aqui sobrevivendo no café. Hoje tá difícil. Descanso. Amanhã tem final da Sul-Americana. Descanso e Acho preparação. Que eu vou conseguir relaxar amanhã, Carla Bigato. Vai ter que ser descanso e preparação pra mim. Né, lendo pra muita nós, coisa, sabendo do que está acontecendo, as últimas pesquisas, acompanhando os candidatos e tudo mais. Se vira, Megali. Se vira, exatamente. Agora, o que eu queria dizer para os nossos ouvintes, para acompanharem a programação da Band News FM em todo o país, a gente vai ter transmissão sim no YouTube, né, Sheila? Isso. Ontem tinha ouvinte perguntando se a gente vai ter a transmissão aqui do Rivotril a partir das 5 da tarde. É ao longo de todo o dia que a gente vai ter o nosso YouTube? Ou a gente vai ter... Sim, ao longo de todo tem dia, até uma né? escala já divulgada aí de quem... quem é que vai operar, quem tá no batente. Então é só entrar no dividindo. YouTube, você que acompanha, né, pela internet a nossa programação, é isso aí, a gente vai estar também com imagens, né, nessa transmissão. E outra coisa que eu queria falar para o nosso ouvinte, assim, tranquilidade, tá, gente? Vamos assim, baixa um tom, né, a gente está num momento muito agressivo, as coisas estão chegando longe demais às vezes, então assim... Baixa um tom, vamos com tranquilidade, independentemente de em quem você vota, se vai anular, se não vai. Tranquilidade, né? Como a gente fala, né? Dirigir sempre na defensiva, você dirige por você e pelos outros. Faça a mesma coisa no fim de semana inteiro, sobretudo no domingo. Pense na sua segurança e na dos outros, sempre um passo atrás. Eu acho que esse tem que ser o espírito, né, pra gente, porque os ânimos estão muito acirrados. Para ainda, todo mundo poder votar em paz, né? Tranquilidade, pela segurança de todo mundo, para transcorrer tudo direitinho. E também até lá, minha gente, cuidado, de novo, vale aquele alerta com aquilo que você recebe no seu WhatsApp, na sua rede social, no seu Facebook, você sai por aí repassando sem saber a veracidade desses vídeos que estão circulando. Tem muita desinformação, tem muita fake news rolando. Então, cuidado com aquilo que você recebe. Se tiver dúvida, manda aqui para a Band News FM, a gente encaminha o projeto Comprova, que verifica a veracidade, o que é fato, o que é mentira. E aí a gente traz aqui essas discussões para o ar para esclarecer aos nossos ouvintes, mas não saia repassando informação que você não sabe se é verdadeira. O Corpo de Bombeiros ainda faz buscas por desaparecidos no desabamento de uma ponte no Amazonas. Ontem, o número de mortos subiu. Tawane Costa. Sobe para 4 o número de mortos no acidente da ponte sobre o rio Curuçá, na BR-319, nas proximidades do município de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas. Ontem, mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo de uma mulher de 25 anos, já reconhecida por familiares que estavam no local. Das 14 pessoas feridas, 12 já tiveram alta médica. Outras pessoas seguem desaparecidas. As buscas serão retomadas nesta sexta-feira, com a ação de mergulhadores e também com os trabalhos para içar veículos que afundaram com o desmoronamento da ponte. Com um pouco mais da metade das crianças imunizadas, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a pólio. Mas algumas regiões, como a cidade de São Paulo, por exemplo, e o estado do Rio Grande do Sul, já decidiram prorrogar essa vacinação pelo menos até o fim de outubro. Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 54% dos meninos e meninas de 1 a 4 anos de idade tomaram a vacina. Nenhum estado atingiu a meta de 95% de cobertura. Os que mais vacinaram são Roraima. Os que menos, obrigada, Sheila. Os que menos vacinaram são Roraima, 23%, Acre, 24%, Rio de Janeiro, 30%, Distrito Federal, 33% e o Pará, 38%. Os que mais vacinaram aí sim são
A Paraíba vacinou 86% das crianças, o Amapá 82%, Alagoas 74%, Santa Catarina 73% e o Ceará com 69%. Assim, apesar do fim da campanha de vacinação, essas doses estão sempre disponíveis. É importante ressaltar, né? Perdeu o prazo, não sabia que tinha que vacinar, sei lá. Vá a um posto de saúde e leve a criança, porque essas doses estão sempre disponíveis. Qualquer vacina, né? Isso. Sempre disponível no posto de saúde. Campanha só para lembrar. Exatamente. Vamos voltar a falar sobre o furacão Ian, que chegou a perder força ontem e voltou depois a ser muito forte, muito intenso nos Estados Unidos, ao ponto de provocar mais mortes e muita destruição na Flórida. O Alessandro de Lorenzo tem os detalhes. As autoridades dos Estados Unidos confirmam 19 mortes até agora causadas pela passagem do furacão Ian na Flórida. Após perder intensidade, o fenômeno voltou a ganhar força nas últimas horas e é classificado agora como um furacão de categoria 1. O presidente Joe Biden afirmou que este pode ser o furacão mais mortal da história da Flórida. Já o governo local disse que serão necessários cerca de 70 bilhões de dólares para a reconstrução da região e que esse trabalho pode levar anos. Os estados da Geórgia e das Carolinas do Sul e do Norte estão em alerta para a passagem da tormenta nesta sexta-feira. Impressionante, né? A força dos ventos, a gente tá mostrando aqui umas imagens. Tem uma casa que foi destruída assim, como se fosse uma casinha de bonecas. São construções de madeira, né? Sim, e aí a madeira é levada pelo vento, assim, de uma forma que parece papel na nossa ventania aqui. Cara, mais de 200 km por hora. Sabe que na não é época brincadeira, não. Eu fiz um amigo, onde foi mesmo? Foi na Califórnia. Que ele trabalhava com construção de casas. E ele foi me mostrar uma obra de um condomínio que estava sendo construído ali em San Diego. E eu nunca tinha visto uma casa, nunca tinha entrado numa casa americana, né? Morava numa faculdade naquela época, num alojamento, não conhecia uma casa americana. É uma casa completamente diferente da nossa construção de alvenaria. A impressão que dá é que você sobe a escada e a casa se mexe. Ela é muito frágil. As paredes são aquelas paredes de drywall. E que se você der um soco mais forte, você atravessa a parede. Isso. O vidro da janela não é vidro, é acrílico. É tudo muito barato e muito rápido, né? Tudo pré-montado. Você levanta uma casa em questão de uma semana. Você vê nesses programas aí de reforma das casas e tal, dá pra ver direitinho quanto eles conseguem destruir no braço, né? Uma parede, verdade, por exemplo. Né? O cara pega uma marreta e consegue botar uma casa abaixo. Eu me pergunto por que construir uma casa... assim, num estado mais plácido como a Califórnia, que geralmente não é atingido por furacões, vá lá. Mas na Flórida, gente. no sul dos Estados Unidos, toda hora, na Carolina do Sul, toda hora tá passando um furacão. Não, é propagação de incêndio também, né? Porque madeira, gente. Madeira tem aquelas espumas e tal, então... Agora é impressionante, 19 mortos a gente está falando até aqui, né? Sendo que ontem a gente já falava em um furacão perdendo força, sendo reclassificado, mas não, voltou com tudo. Então, pelo menos 19 mortes e os trabalhos continuam sendo feitos por lá em meio aos escombros que ficaram dessas casas, né? Muita destruição. Dos Estados Unidos para a Argentina, o São Paulo decide amanhã o título da Copa Sul-Americana de Córdoba. Aline Fanelli. O São Paulo irá hoje à noite ao estádio Mário Kempes, palco da final da Sul-Americana. Os trabalhos preparatórios para a decisão têm sido feitos na casa do Tajeres, em outra localização. O técnico Rogério Ceni e o atacante Luciano concederão entrevista coletiva e depois a delegação fará o reconhecimento do gramado. Não é um treinamento, é apenas como se fosse um passeio para que os jogadores conheçam o local do confronto. O tricolor enfrentará o Independiente Del Valle amanhã, às 5 da tarde, na busca pelo segundo título da Sul-Americana após quase 10 anos. O clube é o brasileiro com mais títulos internacionais, com 12 no total. A Band News FM transmitirá São Paulo Independiente Del Valle amanhã, a partir das 4 da tarde, com a narração do Marcelo Duó. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia.
Oi, Megali, bom dia pra você, pra nossa querida Sheila Magalhães, dia, um abraço Milton. pra Carla Bigato também. O Campeonato Brasileiro acabou, Palmeiras legitimamente, merecidamente é o campeão. E agora, como diz Marília Ruiz, pra mim a melhor apresentadora, a melhor jornalista esportivo, melhor dizendo, do Brasil, ela sabe tudo. E ela que bolou esse monte de Zs, 200 Zs. Ou seja, o Campeonato Brasileiro acabou e agora vem aí os pontos morridos. É uma porcaria esse sistema. Olha o presidente da CBF, não sei nem o seu nome, mas entre pra história. Entendeu? O presidente da CBF, dá um jeito aí de acabar com esses pontos corridos malditos. Agora, até o Papai Noel chegar, nós vamos ter, em meio depois da Copa do Mundo, nós vamos ter aí amistosos. Porque o campeão já é o Palmeiras. Esse maldito turno e retorno pontos corridos são pontos morridos. E aí o pessoal fala, Milton Neves, tá enganado. Porque já temos Copa do Mundo no mata-mata, na Libertadores da América, na Copa do Brasil e tal. Mas tem que ter no Campeonato Brasileiro. Que a coisa ferve. O mata-mata é a emoção. É o oxigênio do futebol brasileiro e do mundo. O mata-mata é emocionante. Temos que ter mata-mata. Mas no final de semana aí nós temos algo extremamente importante, trilhões de vezes mais importante do que o futebol. Porque futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, entendeu? É exatamente isso. Então nós vamos ter eleição domingo e você deve votar em quem quiser. É óbvio. Meu amigo, eu quero falar com você agora que bate uma bolinha, joga um tênis, faz caminhada, dá sua corridinha ou vai à academia fazer um spinning. Musculaçãozinha, um crossfit. Treinar é bom, não é mesmo? Melhor ainda é manter em dia a saúde das articulações, dos joelhos, do quadril e cotovelos. Quer uma dica para te ajudar com isso? Colanflex Ultra. É na cabeça, certinho. Colanflex Ultra. Tem, olha, o colágeno tipo 2, que ajuda na manutenção da saúde de articulações, entendeu? Além disso, tem vitamina D e magnésio, que auxiliam a formação dos ossos. Colanflex Ultra é um aliado do seu treino e da sua saúde. Atleta sofre, né? Mas não precisa. Colanflex Ultra, já nas melhores farmácias do Brasil.